senador general Hamilton Mourão propôs a anistia dos cidadãos que estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos alegados crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O senador afirmou: protocolei projeto de lei que prevê anistia a manifestantes acusados e condenados em razão dos atos de 8 de janeiro em Brasília, excetuando os que cometeram crime de dano qualificado, deterioração de patrimônio e associação criminosa. O PL 5064 de 2023 materializa uma justa reação aos abusos do judiciário, que ignorou a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A consulta sobre o PL proposto pelo senador está aberta no site do Senado, onde os cidadãos podem manifestar seu apoio ao projeto através do link presente na descrição. General Mourão disse: todos sabemos que os atos de vandalismo de 8 de janeiro decorreram da falta de controle daqueles que deveriam proteger o patrimônio, ao fechar os olhos para a omissão do governo de turno, jogando toda a responsabilidade para integrantes, apoiadores e simpatizantes do governo anterior. O relatório apresentado pela senadora Elisiane Gama é a prova cabal da perseguição política que se instaurou no Brasil. A demonização da direita é uma das estratégias adotadas por aqueles que roubam para si a defesa da democracia, ou a pseudo-defesa, como poderia classificar. O ex-senador Arthur Virgílio disse: excelente iniciativa do ex-vice-presidente da República, hoje senador Mourão, que muitos congressistas cumprirão o dever de apoiar. A ex-deputada federal Ale Silva, que atua na defesa de presos políticos, afirmou: há tempos não vejo os nossos congressistas se levantarem contra as injustiças que estão sendo perpetradas ao longo do tempo em face dos nossos patriotas. Mães de família, pessoas simples, sem qualquer mácula em suas fichas criminais, estão sendo condenadas a penas capitais de quase 20 anos de prisão, sem qualquer prova cabal quanto a uma série de acusações. Só o nosso Congresso Nacional tem o poder de reverter toda essa injustiça, essa perseguição por simples sede de vingança. Só o nosso Congresso Nacional é capaz de aprovar a anistia aos patriotas. No passado, a esquerda soube fazer isso muito bem pelos seus, a nossa direita também pode. Bárbara, do canal Te Atualizei, divulgou o link para que cidadãos manifestem apoio ao projeto e disse: galera, votem na consulta pública sobre a lei da anistia que pretende corrigir a vingança judiciária contra pessoas simples como forma de castigo exemplar. Não estamos na Idade Média. Votem sim. O cientista de dados Lorenzo Ridolfi apontou: a decisão de Mourão de propor uma anistia legal para os condenados pelos eventos de 8 de janeiro é, sem dúvida, um passo louvável para remediar as decisões excessivamente severas e questionáveis do STF. No entanto, essa ação também revela a covardia do nosso legislativo em enfrentar diretamente os excessos da Suprema Corte. Não é prático nem viável elaborar uma legislação específica para cada decisão inadequada tomada pelo STF. Isso seria, na melhor das hipóteses, um esforço inútil, semelhante a enxugar gelo. O caminho mais sensato seria, de fato, que o Senado assumisse seu papel como um contrapeso eficaz ao STF, depurando os ministros cujas condutas não estejam em conformidade com os princípios e limitações constitucionais que governam a atuação desse tribunal de última instância. Só para ficar claro, é óbvio que eu apoio essa iniciativa de anistia, falei isso no texto anterior, tem que ser aprovado, mas a médio e longo prazo é enxugar gelo, pois o Senado deveria agir contra os crimes de responsabilidade dos ministros do STF.
O deputado Cabo Gilberto Silva reagiu à mobilização da extrema-esquerda e pediu apoios na pesquisa do Senado, dizendo: anistia aos inocentes do dia 8 de janeiro. Vamos votar e ultrapassar a esquerda, eles estão na frente. Ouça o texto da justificativa apresentada pelo senador general Hamilton Mourão. As manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília constituem conduta deplorável que merece nossa reprovação pelo nítido caráter antidemocrático do movimento. Todavia, não se pode apenar indistintamente aqueles manifestantes, pois a maioria não agiu em comunhão de desígnios. Ocorre que os órgãos de persecução penal não têm conseguido individualizar as condutas praticadas por cada um dos manifestantes. Diante dessa realidade, é inconcebível que sejam acusados e condenados indistintamente por crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Acresce-se o fato de as sessões serem em grande parte virtuais, sem que se tenha certeza de que sejam ouvidas as sustentações pelos ministros ou até mesmo por assessores, em detrimento do artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. Como disse, a maioria não agiu em comunhão de desígnios e estava ali somente para protestar, sem a presença do dolo específico que esses crimes exigem. As condenações que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando aos acusados são, data vênia, desproporcionais e, por isso mesmo, injustas. Então, diante da incapacidade de os órgãos de persecução penal individualizarem e provarem as condutas específicas desses crimes, a única solução que se apresenta é a concessão de uma anistia com fundamento no artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal. Para que não haja dúvidas, não estamos propondo uma anistia ampla, mas apenas para esses crimes específicos, dada a impossibilidade de identificar objetivamente a intenção de cometê-los. Remanescem, todavia, as acusações e condenações pelos crimes de dano, deterioração do patrimônio tombado e a associação criminosa, pois são condutas que podem ser individualizadas a partir das imagens de vídeo que mostraram toda aquela manifestação. Assim, como forma de promover justiça, peço aos ilustres parlamentares que votem pela aprovação deste projeto de anistia. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministro do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Há mais de 27 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. E foi falado também da falta de oportunidade, que muitas vezes as coisas não são faladas porque não tem a devida oportunidade. Zezinho, obrigado pela água. E nós estamos aqui hoje com uma oportunidade. E tendo a oportunidade de estar aqui no Senado Federal, eu não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. Desde março de 2019, os advogados têm denunciado que não tem acesso à prova, que não tem acesso, a imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à prova que deu subsídio para aquela decisão. Isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Então, esse abuso de poder foi caminhando. Nós temos o inquérito 4781, temos o inquérito 4874. Até onde nós vamos parar? Com um inquérito que não tem fim. Se fosse um juiz de primeira instância, Paulo Roque, estaria no Conselho Nacional de Justiça. Mas a quem recorrer? Se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibindo. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. E eu vou ser bem rápido para dizer que nós está se avizinhando, ilustre escritora, um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito daqueles lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram de 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Esse julgamento haverá de ser feito em sessão pública, onde os senhores ministros corajosos, que são especialmente o ministro relator, tem se mostrado corajoso, abusando um pouco, mas corajoso, ele tem que ter a coragem, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer, e sua imagem ficar gravada para a história, porque está condenando ou porque está absolvendo. Então eu quero trazer aqui, agradeço muito essa oportunidade de fazer esse alerta à advocacia brasileira, para que esse julgamento não ocorra a portas fechadas, não ocorra a portas fechadas, mas ocorra de público para a pessoa lá do Piauí, lá de Alagoas, meu estado, ou do Amapá, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, possa assistir e ver a fisionomia de cada senhor e senhora ministra do Supremo Tribunal Federal ao proferir a sua decisão. Vamos nos unir nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Dizer ao meu amigo preto, como eu também sou, que brinquei outro dia, fui numa homenagem do desembargador do Tribunal de Justiça, e ele brincou: Sebastião, você aposentou e a cota diminuiu, porque só temos 4 negros dos 48 do tribunal. Então recebo todos também a minha solidariedade. E para concluir, senadora, também é o dia do magistrado.
aposentado. Eu, como magistrado aposentado, não posso deixar de fazer o registro e a minha homenagem, até porque presidente da minha associação, o fui por 2 vezes aqui em Brasília, aos juízes, juízas de primeira e segunda instância, que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sebastião. Quero deixar uma mensagem para os seguidores do canal Folha Política, que tem feito um trabalho relevante em nosso país, embora cerceado, asfixiado na sua parte financeira, mas o povo do Brasil é generoso e entende o trabalho que é feito com seriedade e em prol de uma causa justa. Eu quero deixar meus parabéns a vocês e que Deus os abençoe. Amém.